Se a educação não é a solução para os problemas do nosso país, ela é um caminho para que a gente possa pensar as soluções para esse país. Eu sou Arlete Scaramuza Nicolete, esse é o nosso canal e se você não se inscreveu, se inscreva, tem coisa super bacana aí nas semanas anteriores para que você possa ouvir, ver, compartilhar. Assine o nosso canal, ative o nosso sininho aí para as novas notificações e compartilhe se você gostar. Hoje a gente vai falar qual é o papel da escola, principalmente nesses tempos tão desafiadores. Olha só, a educação tem um papel fundamental para que a gente possa preparar os indivíduos para essa nova sociedade que há de vir. Assim como diz Paulo Freire, aquele vir a ser. O que será desses jovens nesse momento que estão vivendo essa pandemia, nesse momento de isolamento social, nesse momento em que a presença na escola tem sido tão escassa? É pensar nessas questões e no quanto o papel da escola está mudando nesse século XXI. A escola é uma instituição estratégica que pensa o futuro, ou deveria ser. E não cabe mais, por exemplo, trabalharmos a memorização contínua na escola, como era na minha época ou na época dos meus pais, onde tínhamos que decorar, ou lá atrás ainda, quando aquele que sabia era aquele que decorava mais aquilo que o professor dizia. E vocês vão ouvir um papagaio aqui atrás nessa gravação. Hoje, a escola não tem mais esse papel, ou não deveria ter, de formar memorizadores ou papagaios. O papagaio é aquele que repete o que se fala. Hoje, repetir o que se ouve ou repetir o que lê não é mais algo tão importante, nem aquele profissional e nem aquelas pessoas que o mercado procura para o trabalho. E nem é isso que se desenvolve ou se deveria desenvolver nas universidades. Hoje é importante que o papel da escola esteja atrelado, associado à formação de um cidadão crítico. É muito importante que a gente desenvolva 11 anos de pensamento crítico num aluno e 1 ano de memorização. É claro que tem dados, tem fórmulas e tem coisas que precisam ser memorizadas, e isso é importante, mas o papel da escola hoje muda completamente de forma em relação àquele papel que ele tinha antigamente. Então é extremamente valioso que possamos ajudar o nosso aluno a desenvolver habilidades tais que ele possa desenvolver esse pensamento crítico. Outra coisa é auxiliarmos no desenvolvimento de uma alfabetização financeira. O que seria isso? Eu tenho visto e ouvido vários pais ao longo desses 2 anos aí, desde 2019, o quanto têm perdido os seus recursos financeiros, quantas empresas têm ido à falência, principalmente nesse período, e a dificuldade que essas famílias ou que esses pequenos empresários ou até grandes empresários têm de reerguer essas empresas ou de continuar com essas empresas abertas. Então, a alfabetização financeira, ela tem que ser dada desde o início da escolaridade, desde o fundamental. Nós não aprendemos, por exemplo, a fazer um cheque, a ir num caixa de banco, a fazer um financiamento, a ver as estratégias que são utilizadas, por exemplo, pelos bancos para que fiquem com o nosso dinheiro, a calcular juros, a calcular o percentual da manutenção que a gente paga em relação a todos os outros serviços que são oferecidos. Nós não aprendemos na escola a como aplicar o nosso dinheiro ou em fundos, ou na bolsa, ou no tesouro, enfim. Nós não aprendemos. Na nossa época, a escola não valorizava isso e nem trabalhava isso. E hoje, se a gente for ver, pouquíssimas escolas fazem isso. É importante trazer à tona esse assunto e levar para a escola ideias
que possam auxiliar os nossos alunos a entender o mercado financeiro, a entender como sair de uma crise, a entender como trabalhar com o seu dinheiro e especialmente a trabalhar na solução quando a gente não tem o dinheiro ou quando não é possível a captação de novos valores para entrar nesse mercado de trabalho. Isso é fundamental e a escola, nesse momento, precisa ter esse papel. Ela precisa começar a pensar em estratégias valiosas para que os nossos alunos possam entender esse mercado, possam trabalhar e aprender a trabalhar com o dinheiro. Isso também é algo que a gente precisa pensar. Uma outra coisa é auxiliar os nossos alunos a resolver problemas do cotidiano e problemas complexos. Eu vou dar um exemplo. Num determinado dia, um dos nossos alunos acabou ficando em casa e a mãe pediu para que ele aquecesse o seu alimento no fogão elétrico. E quando esse aluno foi ligar, a mãe era uma adolescente, a mãe ensinou, e quando esse aluno foi ligar, o gás acabou. E a criança, esse adolescente, não sabia o que fazer. E olha só o que ele fez. Ele ligou para a mãe em uma reunião de negócios e falou: "Mãe, acabou o gás." Olha, falta de iniciativa. O quanto precisamos ensinar a ter iniciativa, são habilidades aprendidas. Então, o que deveria nesse momento esse aluno, essa criança ter feito, esse adolescente ter feito? Tomado a iniciativa, por exemplo, de ligar e pedir um gás. Ou então, de tentar resolver aquela situação de uma outra forma. Por exemplo, fazendo uma salada ou dando um tempo para depois mandar uma mensagem para essa mãe e perguntar como que poderia pagar esse gás ou negociar com essa empresa de gás para que pudesse vir receber com cartão ou de uma outra forma mais tarde, mas resolver a situação. Então, os nossos adolescentes têm dificuldades de resolver problemas simples do cotidiano. E como é que ele vai resolver problemas complexos quando ele se tornar adulto ou agora, no momento em que ele precisar? Se a escola não cabe esse tipo de informação e dar essas informações para que elas se transformem em conhecimento, qual então será o papel da escola nesse momento? Outra atividade que a gente deve pensar em estar colocando nessa escola, nesse novo momento da escola, é aumentar a capacidade do aluno de dar respostas inusitadas. Muitas vezes a gente percebe que todos os alunos dão a mesma resposta. Isso, mesmo que muitas coisas tenham mudado. Eu me lembro que quando eu estudava, a professora perguntava, por exemplo, 3 vezes 2 é? E ficava aguardando, e a gente não sabia. E ela falava assim, aí a gente respondia, é 6. Então, na verdade, a resposta ela já estava pronta. E muitas vezes nas nossas escolas, nas nossas salas de aula, a resposta está pronta. Nós, professores, não deixamos que a criança construa uma resposta e nem que dê uma resposta diferente daquela que a gente espera. O pensamento crítico, o pensamento filosófico, o pensamento diferenciado deve ser incentivado, porque provavelmente são esses alunos que se destacarão no futuro como novos empreendedores, novos negociadores e os futuros negociadores no sentido de que possam negociar não só suas empresas, não só os seus produtos, mas negociar as questões futuras, em como resolver esses problemas futuros. Tem uma frase interessante que eu ouvi num curso do Rabino Hiller que diz assim: se a escola não fizer agora, quando ela fará? E se eu não, quem? Então, se eu, enquanto professor ou enquanto família, não começar a ensinar o meu filho
a se projetar nesse futuro e a viver esse presente de forma a resolver os problemas que estão acontecendo e que estão à nossa volta no nosso cotidiano, quando nós faremos isso? Ou quem fará isso? Uma outra questão é que a técnica de um pensamento crítico leva à liberdade de pensamento, leva à liberdade de poder ter escolhas ou de fazer suas próprias escolhas de forma inteligente. Conviver com a divergência é outro ponto que as escolas começam e precisam a trabalhar cada vez mais. E pensar que trabalhar a questão da equidade é diferente de trabalhar a igualdade. O nosso mundo não é um mundo de iguais. A nossa sociedade não é uma sociedade de iguais, mas onde deve ser trabalhada a equidade de todos os habitantes desse país e desse planeta. Esse é o vídeo desse momento. Eu espero que você tenha gostado e, se fez sentido, compartilhe, ative o sininho e faça inscrição no nosso canal. Até a próxima!